Ao contrário da liberal Kamala, eu apoiarei o direito de Israel de combater o terrorismo. Você deve apoiar isso também. Precisa vencer, precisa terminar isso. E em vez de bajular os simpatizantes da Jihad e os radicais que odeiam a América, nós os deportaremos. Deportaremos eles rapidamente, não há escolha. Tudo bem, pessoal. Este é Harry Sultan. Se há uma coisa que Trump está realmente acertando, é a sua política de deportação. Durante a presidência de Biden, vimos islamistas radicais e pró-Hamas simulando terror, tomando as ruas americanas e os campos universitários. Eles não apenas assediavam judeus americanos. Eles estavam indo atrás de qualquer um que ousasse defender a América ou os valores ocidentais. A brutalidade foi chocante. E a pior parte, ninguém tinha a menor ideia do que fazer a respeito. As políticas fracas de Biden não apenas permitiram isso. Elas incentivaram isso. E se Kamala Harris tivesse vencido, vamos ser honestos, as coisas teriam piorado ainda mais rápido. Mas, felizmente, Trump está cumprindo sua promessa e é a única que realmente parece estar funcionando. Por isso dou crédito a ele. Sabemos que, graças à iniciativa de Trump, o Imigração e Controle de Alfândegas prendeu o simpatizante pró-Hamas Khalil Mahmoud. Como esperado, toda a esquerda explodiu em indignação e tentou transformar isso em uma questão de liberdade de expressão, quando todos sabemos que a esquerda não se importa com a liberdade de expressão. Ou seja, essas pessoas são as mesmas que cancelam qualquer um que ouse resistir à sua agenda de esquerda, direita e centro desde a era Obama. Mas, de repente, eles se tornaram campeões da liberdade de expressão? Por favor, me dê um descanso. O cancelamento do Green Card de Khalil Mahmoud foi contestado e o caso foi para o Supremo Tribunal, que, felizmente, decidiu que sim, ele pode ser deportado por colocar em risco a política externa dos Estados Unidos da América. Khalil nem mesmo é um cidadão americano, então se ele prejudica os interesses dos Estados Unidos da América, deve ser deportado. Simples. É literalmente a lei que Marco Rubio invocou. E para os simpatizantes pró-Hamas por aí, isso é uma má notícia. Porque isso cria um precedente. Isso permite que bandidos que se achavam intocáveis ao assediar e aterrorizar judeus nos Estados Unidos da América ajam livremente. Deixe-me lembrá-lo, esse cara Khalil, com seu rosto permanentemente choroso, liderou um grupo de estudantes de defesa pró-Palestina chamado Columbia University Apartheid Divest, ou Columbia University Apartheid Divest, que postou isso no Instagram. Estamos lutando pela erradicação total da civilização ocidental. Essas pessoas são anarquistas na melhor das hipóteses e traidoras na pior. Embora Khalil não pudesse ser considerado um traidor por não ser cidadão dos Estados Unidos da América, ele desejava ser tanto um cidadão quanto um traidor do país. Mas adivinha o quê? Eles admitiram abertamente ajudar e incitar inimigos dos Estados Unidos da América ao dizer que procuramos comunidade e instruções de militantes no Sul Global. E quem é o inimigo deste chamado Sul Global? O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América. Khalil Mahmoud era um membro ativo do grupo de estudantes, mas agora está tentando se distanciar das declarações e do grupo. A fraca administração Biden basicamente deu rédea solta a essas pessoas, e a cada protesto, elas se tornaram mais ousadas e descaradas. A América é o câncer. Queimar a bandeira americana é simplesmente o ally. É uma visão linda, mas não é suficiente. Precisamos queimar todos os sistemas capitalistas e imperialistas que existem. Precisamos queimar o governo dos Estados Unidos da América. Mas, felizmente, a jihad de Trump contra migrantes ilegais e simpatizantes pró-terror não terminou com Khalil Mahmoud. Na segunda-feira, Mohsen Madavi, simpatizante pró-Hamas, foi detido a caminho de fazer o teste de cidadania dos Estados Unidos da América. Ao contrário de Khalil, que está choroso, ele está mantendo a coragem, ainda que por pouco tempo. Mas não devemos nos enganar. A decepção é a principal arma deles. Quando se julgaram intocáveis sob Biden, mostraram-se audaciosos e orgulhosos em seu ativismo e desafio. É controverso, mas eu acho que o Hamas são lutadores pela liberdade. Mas no momento em que Trump se impõe, isso de repente começa a dizer que eles são contra o antissemitismo e afirmam que não apoiam o Hamas. Me dê um descanso. Confira sua entrevista no 60 Minutes, onde ele afirma que expulsou um cara por cantar slogans anti-judeus, porque, em suas palavras, isso era puro e simples antissemitismo.
E uma pessoa que não tem nenhuma ligação com a Colômbia, nunca ouvimos, não sabemos quem é esse cara, desce as escadas gritando morte aos judeus. Eu fiquei chocado. E eu fui diretamente até a pessoa e disse a ele: você não nos representa porque isso não é algo com o qual concordamos. E diretamente o que eu fiz, peguei o megafone e fiz um discurso e disse: nós aqui somos estudantes conscientes e educados e sabemos como separar o certo do errado. E o que esse cara disse está errado. O que esse cara disse é claramente antissemita contra os judeus. Antissemita. Ser antissemita é injusto. É injusto e a luta pela liberdade da Palestina e a luta contra o antissemitismo andam de mãos dadas, porque a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Como ele é muito gentil, claro que não há prova em vídeo dele realmente fazendo isso. Não é incrível o momento em que seus vistos e green cards começam a ser cancelados, eles de repente descobrem o termo antissemitismo. Não se surpreenda se agora começarem a condenar o Hamas também, o mesmo Hamas que costumavam chamar de lutadores pela liberdade. É controverso, mas eu acho que os lutadores pela liberdade do Hamas... O mesmo Hamas que não condenaram, apesar de Piers Morgan perguntar repetidamente. Você condena o que o Hamas fez? Não, eu apoio o Hamas. Eu sou Hamas, eu sou Hamas. Antes da repressão, esses caras nem tentavam esconder seus rastros. Eles eram ousados, descarados e abertos, postando conteúdo antissemita e pró-terrorista com orgulho. Por quê? Porque eles acreditavam que eram intocáveis e, honestamente, eu não os culpo, Biden passou essa vibe. Então, quem realmente é esse herói anti-antissemita da Universidade de Colômbia? No ano passado, ele homenageou um comandante da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, um grupo terrorista designado pelos Estados Unidos da América que participou de ataques ao lado do Hamas em 7 de outubro. Ele deu uma declaração cuidadosamente redigida e ambígua, dizendo que se solidarizava com o Hamas pelo que fizeram em 7 de outubro. Clássica negação plausível. E em sua defesa, em circunstâncias normais, ele provavelmente teria se safado. Mas no momento atual, ele está se desdobrando. Não os apoiei, apenas disse que me identifico devido às ações de Israel. Ah, é mesmo? Apenas 2 meses após os ataques terroristas de 7 de outubro, ele também disse que o Hamas é apenas um produto da ocupação israelense, justificando não apenas a existência deles, mas também suas ações. Ele afirmou que não devemos nos surpreender quando a resistência e a violência eclodirem, se todas as vias políticas disponíveis para os palestinos estiverem bloqueadas. Sério? Israel bloqueou a realização de eleições do Hamas em Gaza após 2005. Por que eles não tentaram democratizar Gaza e ajudá-la a se transformar em uma sociedade funcional? Por que essas pessoas nunca condenam o Hamas? E quando o fazem, é de forma morna apenas para enganar os ocidentais comuns e apenas quando seus green cards estão em jogo. E alguns nem se incomodam, então, como aquela indiana woke Ranjani Srinivasan que se autodeportou para a Índia. E para completar, ele é o maior em glorificar seu primo jihadista em uma postagem agora deletada no Instagram. Esta manhã, recebi a notícia do martírio do meu primo, meu companheiro de luta, meu irmão e meu amor, Masra Suleiman Masharka, após um confronto com uma força sionista traidora que tentou assassiná-lo junto com seus companheiros, a equipe de resistência, blá, blá, blá. Se você quer se gabar de viver pela espada, então não chore quando morrer pela espada. Eu sempre disse que esses idiotas adoram incentivar os outros a morrer pela Palestina, mas quando chega a vez deles, preferem viver suas vidas confortáveis no Ocidente. Quando ele pensou que era intocável, no dia 24 de janeiro de 2024, em um protesto na Colômbia, ele declarou orgulhosamente que não há nada, absolutamente nada mais honroso do que morrer por uma causa nobre. Quando chegou a vez dele, adivinhe o que disse? Por favor, não me deporte. Viverei, serei preso ou morrerei pelo apartheid. Boa tentativa de me fazer sentir culpado, mas poupe-me das lágrimas. O cara nasceu na Jordânia e provavelmente será deportado para lá. Em março, Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos da América já tinham cancelado mais de 300 vistos devido a protestos pró-Hamas. Espero que esse número aumente para milhares. Isso não se trata de liberdade de expressão.
Khalil admitiu ter recebido instruções de militantes que os Estados Unidos da América classificam como terroristas. Ele elogiou e glorificou terroristas. Pessoas como ele alimentam mais derramamento de sangue em Israel. E Rasha Alawi, professora assistente na Universidade Brown, admitiu aos oficiais de fronteira dos Estados Unidos da América que compareceu ao funeral de Nasrullah em Beirute em fevereiro de 2025. Nasrullah foi responsável pela morte de 241 membros do Serviço dos Estados Unidos da América. Não tenho nenhuma simpatia por essas pessoas e espero que elas não sejam as últimas a serem deportadas. Espero muito que países como Austrália e Grã-Bretanha sigam o exemplo de Trump. Já é hora de começarmos a levar esses jihadistas crípticos e escorregadios a sério. Eles têm se aproveitado dos valores ocidentais humanos de liberdade de expressão e liberdade de viajar. Eles têm sido muito bem-sucedidos em enganar os marxistas morônicos da extrema esquerda, fazendo-os pensar que estão do lado certo da história, quando na realidade estão aqui para fazer o Ocidente cair. A direita ou a esquerda não sobreviverão se esses jihadistas crípticos não forem controlados agora, e por controlar eu quero dizer deportar. Se você não é leal à América, Grã-Bretanha, Austrália ou qualquer lugar onde queira viver como cidadão, então você não é bem-vindo. É uma pena que algo tão simples tenha que ser dito repetidamente. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aperte o botão de curtir, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo.